E aí, pessoal? Hoje a gente vai continuar o estudo de transformações lineares, mais especificamente olhando para o núcleo e imagem delas. Então, só para dar uma motivaçãozinha, vamos relembrar o seguinte fato, que se nós temos uma função f entre dois conjuntos, x e y, então a função ela opera sobre os pontos do domínio, no caso do conjunto x, certo? Mas ela também pode ser vista como operando sobre os subconjuntos de x, pela operação de tomar imagens diretas. Então, para relembrar o que imagens diretas são, é o seguinte: dado um subconjunto A do nosso domínio, a imagem direta do nosso conjunto A sob a função f é simplesmente o subconjunto do contradomínio do y, que consiste de todas as imagens dos pontos em A, certo? Então, a imagem direta de um subconjunto é o conjunto dos pontos obtidos operando a nossa função sobre os elementos do nosso conjunto A. E, similarmente, a função f entre os mesmos dois conjuntos x e y ela também opera, de certo modo, sobre os subconjuntos do contradomínio, pelas chamadas imagens inversas, que são similares, certo? Dado um subconjunto do contradomínio, a imagem inversa desse subconjunto é o subconjunto de x, consistindo dos pontos cuja imagem pertence a B, ao nosso conjunto inicial do contradomínio. Então, essas aqui são só as definições de imagem direta e imagem inversa. Tem algumas coisas que podem ser ditas. A imagem direta do conjunto vazio é o conjunto vazio. A imagem inversa do conjunto vazio também é o conjunto vazio. A imagem inversa do contradomínio inteiro é o domínio inteiro. Tem várias coisinhas que podem ser ditas, de fazer relação com injetividade, subjetividade, certo? Isso vai ser visto mais para frente. Mas a ideia é que, no contexto da álgebra linear, as funções de interesse são as transformações lineares e os subconjuntos de interesse são os subespaços vetoriais. E todo esse estudo pode ser feito também nesse contexto da álgebra linear, no sentido de que as transformações lineares operam do mesmo jeito por imagens diretas e inversas sobre os subespaços, seja do domínio ou do contradomínio. Ok? Então a gente vai começar só expandindo um pouquinho isso, certo? Será que a imagem direta de um subespaço, de um espaço vetorial, sob uma transformação linear, é de novo um subespaço vetorial? Também pode-se dizer, será que subespaços vetoriais são preservados por transformações lineares? E a resposta é sim, dos dois lados. Esse é o teorema. Se T é uma transformação linear entre dois espaços vetoriais e E é um subespaço do domínio, então a imagem direta desse subespaço é um subespaço do contradomínio. A imagem direta T de E é definida do mesmo jeito que aqui. Consiste de todas as imagens dos vetores no subespaço. Então tem aquelas propriedades a serem verificadas. Primeiro, todo subespaço ele é não vazio, certo? Então tem que verificar que a imagem direta é não vazia. Ora, simplesmente pega um ponto do nosso subespaço E, no caso 0, ele sempre está ali, e a imagem desse ponto, que de novo é um ponto agora do contradomínio, vai pertencer à imagem direta pela definição dela, né? Então, a imagem direta não vazia. Legal. E agora a gente pode utilizar aquela condição para ser subespaço que envolve tanto soma quanto produto. Pega dois elementos do subconjunto da nossa imagem direta e um escalar real. Então eu tenho que mostrar que x mais lambda y pertence também a T de E, para concluir que ele é um subespaço. Certo? Pela definição de imagem direta, x e y são imagens, são t's de certos vetores do nosso conjunto E.
Simplesmente definição de imagem direta. Então, o que é x mais lambda y? Ora, substitui x e y pelas formulinhas. Aqui, x é t de e, y é t de f. E usa a linearidade da função t. Então, esse escalar pode passar para dentro da função e a soma também. Aqui deveria ser t de lambda. Não deveria ter esse lambda, na verdade. T de e mais lambda t de f é t de e mais lambda f. Certo? Esse lambda está a mais aqui. Mas o que a gente sabe por hipótese? Que E é um subespaço de V. Então, E mais lambda f pertence a E. E x mais lambda y é a imagem de algum elemento de E. Portanto, pertence à imagem direta de T de E. Certo? Então, ele é um subconjunto não vazio e ele é fechado por soma e por produtos de escalares. Portanto, ele é um subespaço de W. E trabalhando com imagens inversas é bem parecido, certo? Se ter, de novo, uma transformação linear e agora F é um subespaço do contradomínio, então a imagem inversa dele é um subespaço do domínio. E o argumento é até relativamente similar. Primeiro, tem que mostrar que esse conjunto ele é não vazio, que a gente já sabe, para mostrar que é um subespaço, normalmente tenta mostrar que o zero está ali. Então, como que mostra que o zero está nesse conjunto? Olha para a definição. Será que a imagem do zero pertence ao f, né? Aqui, t na menos 1 de f consiste dos pontos do domínio, tais que quando se aplica t, o valor cai dentro de f. Será que t de zero está em f? Ora, a gente já sabe que transformações lineares preservam zero. Então, a imagem do zero é o vetor zero, que pertence a f. Portanto, zero pertence para a imagem inversa de f. E, similarmente, se x e y estão na imagem inversa e lambda é um escalar, como que a gente verifica que x mais lambda y está na imagem inversa de f? Tem que verificar que t de x mais lambda y pertence a f, simplesmente usando a definição de imagem inversa. Então, pela linearidade, essa igualdade é válida, mas qual que é a hipótese? Tanto x quanto y estão nesse conjunto, ou seja, t de x e t de y pertencem a f. Eu tenho uma combinação linear de elementos de um subespaço, portanto, essa combinação linear aqui também pertence ao subespaço. A imagem desse vetor pertence a f, ou seja, esse vetor pertence a t na menos 1 de f. De novo, usando definição de imagem inversa. Um outro teoreminha é que não só isso, transformações lineares preservam não só espaços por imagens diretas, mas elas também preservam spans, no sentido de que o span da imagem direta de um certo subconjunto qualquer é a imagem direta do span do mesmo conjunto. A gente pode essencialmente comutar transformações lineares e spans. Ok? E a verificação, de novo, é uma igualdade de dois conjuntos, certo? Então, eu tenho que mostrar que um está contido no outro e que o outro está contido no um. Por exemplo, para mostrar que esse primeiro está contido no segundo. Pega um elemento do primeiro. Ele é o span de alguma coisa. Qual que é a definição do span? Conjunto das combinações lineares do que a gente estiver tomando span. Então, y é uma combinação linear de vetores do T de A. Agora, pela definição do T de A, cada um desses vetores dele é T de algum vetor no A. E aqui é a definição de imagem direta. Substitui essa formulinha para os vetores BIs
nessa nossa expressão. Aqui eu simplesmente copiei a expressão com notação de somatório, ao invés de reticências. Mas a gente tem essa expressãozinha, onde os AIs estão no nosso conjunto A. Substituindo BI por T de AI, obtém isso, mas o que é? Eu tenho somas e múltiplos de T's aplicados em certos vetores. Tanto somas quanto produtos passam para dentro de T. E olha só, Y é a imagem de um certo vetor. Vamos só chamar esse vetorzinho de A sem índice, né? E esse vetor, ele é uma combinação linear de elementos do nosso conjunto A. Essa era a hipótese, eles são elementos do nosso conjunto A. Então, Y é a imagem de alguém no span de A. Portanto, pertence à imagem direta do span de A. Como Y é um elemento arbitrário desse conjunto, span T, e a gente mostrou que nesse caso ele pertence ao T-span, então o conjunto span de T de A está contido no T do span do A. E daí a recíproca, a inclusão contrária, que o T do span de A está contido no span do T de A, ela é bem parecida, certo? Simplesmente usa a definição de imagem direta, daí depois usa a definição de span, bem parecido. Aqui deveria ser um Z. Mas os argumentos são essencialmente o mesmo. Usa a linearidade da nossa aplicação T e conclui que esse elemento inicial do T do span também pertence ao span do T. Ok? Então, quem queira ver todos os detalhes, eles estão aqui, é só pausar o vídeo. Tá? Mas, de novo, o argumento é essencialmente o mesmo. Então, a gente conclui que span do T de A está dentro do T do span e que T do span está dentro do span de T. Ok? Então, um conjunto está contido dentro do outro, eles são iguais. Também dá de fazer uma outra demonstração desse mesmo fato, não usando spans, mas usando definição de subespaço gerado, aquela caracterização mais abstrata de subespaço gerado, como menor subespaço que contém um tal conjunto, certo? Isso é um dos exercícios que vocês têm, que é uma prova alternativa desse mesmo teorema, mas sem usar spans, sem usar combinações lineares, simplesmente usando aquela caracterização abstrata de espaço gerado. Tá? E daí fica a pergunta, será que spans também são preservados por imagens inversas de transformações lineares? E a resposta é não. Por exemplo, aqui tem um exemplo onde isso aqui não é válido. O que é sempre válido é que esse conjunto está contido nesse. Tá? Isso dá de mostrar. Mas esse conjunto aqui pode ser estritamente maior do que esse. E aqui eu tenho um exemplo onde, em particular, essa igualdade não é válida. O nosso domínio consiste dos reais, nosso contradomínio é o plano, o conjunto do contradomínio é a base canônica de R2, e a nossa função t leva a um real x no ponto xx, que pertence à diagonal. Então, quem que é o t na menos 1 do span da base canônica? Olha, a base canônica ela gera o espaço inteiro. Então, o span de E2 da base canônica é R2, porque é uma base. Quem que é a imagem inversa do contradomínio inteiro agora? Como eu já falei antes, a imagem inversa do contradomínio é o domínio. Então, t na menos 1 do span é o conjunto dos reais. Legal. Agora, quem que é o t na menos 1 de E2? Existe algum vetor, algum ponto de x cuja imagem é um elemento da base canônica? Não, né? Porque quem são os elementos da base canônica? 1, 0, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Eles têm entradas diferentes,
só que as imagens de T têm sempre entradas iguais. Então, nenhum ponto vai pertencer a esse conjunto, nenhum ponto de X, de R, desculpa, vai ter imagem algum vetor da base canônica. Ou seja, imagem inversa da base canônica é o conjunto vazio. Quem é o span do conjunto vazio, por definição até, é o subespaço nulo. Então esses dois aqui são iguais. Ou seja, transformações lineares só preservam spans por imagens diretas e não por imagens inversas.